Bom pessoal, beleza? Aqui é o Rogério que está falando. Eu sou técnico em informática do Ministério Público Federal. Também sou autor de artigos no site do Walter Cunha e mantenho um blog de autoria própria, Rogério Araújo, wordpress.com. Eu possuo os certificados Azure Foundation e Java Associate e sou especialista em governança de TI pela Unieuro e em desenvolvimento de sistemas baseados em software livre pela UNAMA. O curso que apresento agora é sobre lógica de programação e estrutura de dados. Não é um assunto muito cobrado em concursos, porém é uma base de conhecimento importante para outros assuntos, como o entendimento de linguagem de programação, tais como PHP, linguagem C, linguagem C++, Java, .NET, entre outros. Assuntos esses que são mais cobrados do que o de lógica de programação e estudo de dados. O foco dessa aula, que é uma aula de demonstração, é mostrar um pouco do que vamos ver no curso, como um todo. Gostaria que pudesse opinar sobre os seguintes pontos: dicção, volume de voz, clareza das palavras e, principalmente, o pouco do assunto que nós vamos ver nessa aula. O curso ele será dividido em 4 partes principais: lógica de programação, parte teórica e questão de concursos, estudo de dados, parte teórica e questão de concursos, sendo que essas partes principais serão divididas em pequenas aulas de no máximo 20 a 30 minutos. Nessa aula específica de demonstração, nós vamos ver alguns tópicos do curso de lógica de programação. Quais seriam? O que são algoritmos, critérios, também vamos ver o que são os critérios para algoritmos, regras básicas para a construção de um algoritmo, a forma geral de um algoritmo. De cara já vemos um exemplo para a gente começar a ter visão do que seja. Vamos entender que são variáveis e constantes, e esse entendimento vai ser melhor visualizado com analogia de garagem de carros. Também nós vamos ver regras para nomes de variáveis e constantes. E também vamos ver itens importantes que nós vamos sempre encontrar nos algoritmos. Então esses itens precisam ser memorizados. Para exercitar nosso conhecimento, nós vamos já ver um segundo exemplo de algoritmo também. Na sequência, já vemos tipo de dados, quais são as classificações, quais são os tipos de primitivos, quais são as operações permitidas para tipo inteiro, real. Para o tipo inteiro, nós temos operações de divisão inteira, que é o div, e o resto da divisão, que é o mod. Eu coloquei um slide somente para poder explicar um pouco melhor sobre essas duas operações. Também nós vamos ter operações de comparação de tipos inteiro, real e caractere, precedência de operadores aritméticos, operações permitidas para tipos lógicos, tabela verdade para os operadores lógicos e a precedência de operadores lógicos. Novamente, vamos exercitar mais um pouquinho vendo um exemplo 3 de algoritmo. E mais o quarto exemplo. E fechamos a nossa aula de demonstração com um marco de questões que eu faço de minha autoria para que a gente possa passar um pente fino no que nós aprendemos durante aquela pequena parte de aula teórica. Então seria mais ou menos como fosse um marco para que a gente possa revisar o que nós acabamos de ver. Seguindo o curso, que não vai estar aqui na aula de demonstração, mas vai estar no curso como um todo, nós temos tipo de dados, derivados, que nós vamos ver os primitivos agora, e mais na frente vamos ver os derivados, comandos de atribuição, entrada e saída, avaliação de expressões, funções pré-definidas, conceito de bloco de comandos, operadores e expressões, estruturas de controle, seleção, repetição, desvio, passagem de parâmetros, recursividade, algoritmo de busca, pesquisa, ordenação. Perfeito?
Vamos nessa então? Pessoal, o que seria um algoritmo? Antes que nós possamos ver a definição, queria falar para você o seguinte: no nosso dia a dia, nós nos deparamos com vários tipos de tarefas que possuem um passo a passo para chegar a um objetivo. Por exemplo, trocar uma lâmpada, ir ao trabalho pelo mesmo caminho ou vários caminhos, então cada caminho desse seria uma tarefa. Fazer um ovo frito, fazer um arroz, um feijão. Então, cada tarefa dessa é um algoritmo. Ele é um conjunto infinito de passos que nos permitem alcançar um objetivo. Então, esse conjunto de passos vai nos permitir chegar ao nosso objetivo final. Então, o que seria o algoritmo? É um conjunto infinito de passos formalmente definidos para a resolução de um problema ou tarefa. É uma sequência lógica que pode ter um conjunto de valores de entrada para produzir um conjunto de valores de saída. E, mais uma definição, corresponde a uma descrição de um padrão de comportamento expresso em termos de conjunto finito de ações. Percebam, pessoal, que nessas três definições nós temos o item conjunto finito de passos ou de ações. É bem importante isso, pois é um dos critérios do algoritmo. O problema solucionado por ele tem que ser claro e bem definido, para que você possa chegar a uma saída específica. Então, dada zero ou várias entradas, você vai ter uma sequência lógica para produzir pelo menos uma saída. Então, essa sequência lógica ela é feita com um conjunto finito de passos. Esquematicamente, nós podemos ver que temos zero ou várias entradas, temos nossa sequência lógica, no nosso conjunto finito de passos, que vai dar pelo menos uma saída, ou um conjunto de saídas. Vou fazer uma analogia aqui para quem é concurseiro e também quem mora sozinho, solteiro, que é separado, que não quer muito fazer aquela comida bem rebuscada, acaba que apela para o macarrão instantâneo. Sendo que, para o nosso exemplo, para a nossa analogia, o macarrão instantâneo cru é a nossa entrada. A sequência lógica seria o preparo desse macarrão. E a saída seria o prato propriamente dito. Perfeito? Nós vamos ver a questão de, assim, nos próximos 3 slides, nós vamos ver três importantes itens a serem vistos para o entendimento de algoritmos. Seria os critérios para eles, as regras básicas para a construção de um algoritmo e a forma geral de um. Começando agora pela questão dos critérios. São 5: entrada, saída, clareza, efetividade e finito. No caso, um algoritmo tem que ter 0 ou mais valores de entrada, pelo menos um valor de saída é produzido, ele tem que ser claro possível, ou seja, toda instrução deve ser clara e não ambígua. A questão da efetividade, toda instrução deve ser executável. E finito, o algoritmo deve ter um conjunto finito de passos. Perfeito? Então a gente tem que memorizar. Para melhorar a memorização, eu uso aqui um esqueminha para nós, para a gente possa visualizar aqueles itens. Então, quais são os critérios? Entrada, saída, clareza, efetividade e finito. Como eu não tinha conseguido uma imagem para efetividade, acabou que eu utilizei realmente um vetor do próprio programa que confecciona aqui os meus slides. Então, aqui são 5 itens que são os critérios para os nossos algoritmos que vamos construir. Quais são as regras básicas para a construção de um algoritmo? É importante, pessoal, entender o seguinte: usar somente um verbo por frase,
Ou seja, cada instrução tem que ter um verbo, tem que ter um que seria, no caso, o comando. Escrever de uma forma simples para que possa ser entendido facilmente, até mesmo por pessoas que não trabalham na nossa área, porque existem algoritmos de vários tipos, como você fazer um passo a passo para tocar uma lâmpada, para você fazer um passo a passo, uma receita, por exemplo, uma receita de bolo, seria algo simples que poderia ser transformado em algoritmo e podia ser entendido por qualquer pessoa que não necessariamente trabalha na área. Devemos usar frases curtas, simples, ser bem objetivo e procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio. Finalmente, finalizando aqui a questão daqueles 3 itens que eu tinha explicado, como é que é a forma geral de um algoritmo? Ele começa com o nome algoritmo, seguido do seu nome, e no cabeçalho, que seria onde nós vamos declarar constantes e variáveis. Sendo que uma constante é declarada no identificador, igual, você atribui um valor para esse identificador, e a variável, a declaração de variável, você coloca identificador e determina qual é o tipo dessa variável. Os delimitadores início e fim informam o corpo, a sequência lógica, né, o processamento, onde é que é feito o processamento das entradas e das saídas. Beleza. Pegando aqui um exemplo 1 do nosso macarrão instantâneo, então como é que seria aquele nosso exemplo seguindo a forma geral de um algoritmo? Seria o seguinte: algoritmo preparar macarrão instantâneo. Qual é a variável? Macarrão do tipo instantâneo. O início e fim delimitam a sequência lógica. Vejam aqui que na primeira instrução nós temos um verbo: coloque o macarrão em uma panela d'água com água. Enquanto não der 3 minutos de duração, deixe o macarrão fervendo. Adicione o tempero que vem junto com o macarrão. Se o tempero não for suficiente, então adicione ingredientes a mais, como legumes, verduras ou queijo. Coloque em um prato, sirva. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui a sequência lógica. Para cada instrução, nós temos um verbo de ação que determina o que aquela instrução vai fazer. Perfeito? Vamos também agora entender 2 itens importantes para um algoritmo: variáveis e constantes. O que seriam elas? São recipientes que armazenam informações de um determinado tipo. Leia-se recipiente, endereço de memória, porque nesse endereço de memória vai ser guardado uma informação de um determinado tipo. A diferença básica entre variáveis e constantes, como a tela, assim, cada nome diz, né? As informações contidas nas variáveis podem ser modificadas no decorrer do algoritmo, daquela sequência lógica, entre o início e fim. E as informações relacionadas a constante não podem. Para a gente poder ver mais na frente, vamos ver uma analogia interessante sobre variáveis e constantes e garagem de carros, para a gente poder ter uma visão um pouco mais clara. As variáveis são declaradas da seguinte forma: identificador 1, 2, assim por diante, 2 pontos, e o tipo. Identificador 3, identificador 4, assim por diante, 2 pontos, tipo. A declaração de constantes, você vai atribuir um valor para o identificador. Então, o identificador 1 recebe o valor 1, o identificador 2 recebe o valor 2, o identificador n recebe o valor n. Rogério, mas como é que eu sei o tipo de uma constante? Perfeito. Para você saber o tipo de uma constante, é somente você saber qual é o tipo do valor que está sendo atribuído a ela. Então, se eu tenho um identificador 1 que receba um caractere A, então esse identificador, essa constante é do tipo caractere. Perfeito? Para a gente finalizar a questão de variáveis e constantes, fazemos aqui uma questão de analogia.
A informação da variável ou da constante, ela é como se fosse um carro. Esse carro ele vai para uma garagem numerada. Se essa garagem numerada ela tiver uma rotatividade de carros, como se fosse aquelas, aqueles estacionamentos, né, que a gente vê por aí, então, se ela tem uma rotatividade, ou seja, sempre vai ter uma variação de carros que vai ficar naquela garagem, então é uma variável. Sendo que, para a gente melhor entender, assim, melhor ficar entendido, uma determinada garagem pode receber somente um tipo de carro. Por exemplo, um hatch, carro hatch ou sedã, ou uma picape, uma SWV e por aí vai. E constantes seria como se fosse também uma garagem identificada, porém é uma garagem particular contendo um carro de colecionador, ou seja, aquele carro que o dono nunca vai tirar daquela garagem. Então aquele carro fica ali, acabou-se. Então ele vai ficar constante naquele mesmo espaço. Perfeito? Como forma de esquema, para a gente poder fixar, né, visualmente, a informação seria o carro e as variáveis constantes seria a garagem. Quais são as regras para nomes de variáveis e constantes? Elas não podem ter nome de palavras reservadas, que são palavras, né, são comandos típicos da linguagem de programação, que ajudam, que estruturam para a gente alguns comandos, são palavras que são típicas da linguagem, específica mesmo. Então, nós não podemos criar uma variável, uma constante, com o nome de uma palavra reservada. Também não pode possuir espaço em branco. Deve iniciar com letra ou sublinhado. Porém, os demais caracteres podem ser letras, números ou sublinhado. E para o caso da lógica de programação, do entendimento da lógica de programação, nós não precisamos nos ater à questão se ele é maiúsculo ou minúsculo. Não tem essa obrigação. Então é indiferente para o caso do aprendizado de lógica de programação. Bom, pessoal, itens importantes para um algoritmo. O que significa os 2 pontos? Ele declara o tipo de uma variável no momento de sua criação. Tentem lembrar daquele slide que tem o identificador, 2 pontos e o tipo, que eu estou declarando um identificador, uma variável, identificador do tipo que eu estou especificando. A igualdade, ele já atribui um valor a uma constante no momento de sua criação. A atribuição, ele é utilizado para atribuir a uma variável um valor ou um resultado de alguma operação que retorna um valor. E o ponto de vírgula indica a finalização de uma linha de instrução. Vendo aqui no exemplo 2, nós podemos ver aqueles itens importantes. O algoritmo soma 2 números inteiros. Na variável nós temos no 1, no 2, total, 2 pontos, inteiro. Então nós estamos definindo que no 1, no 2 e total são do tipo inteiro. E nós vamos e fechamos a instrução com um ponto e vírgula. Delimitamos o início e o fim, que é a sequência lógica do algoritmo, e nós temos uma palavra reservada, leia. Leia no 1, no 2, que é a entrada, que você vai pedir para uma pessoa informar 2 números. A variável total recebe o valor de no 1, no 2, e escreva, que no caso seria uma outra palavra reservada, específica da linguagem de programação, que informa para que a gente escreva o texto. A soma dos 2 números é total. Nós vimos a questão de variáveis e constantes, que são de certos tipos. Então, o que seria um tipo de dados?
São um conjunto de valores que podem pertencer a uma constante, ser assumidos por uma variável ou expressão e ser gerados por uma função. Alguns autores eles usam várias classificações. No nosso caso, do material, vamos focar na classificação primitivos e derivados, que é o mais usual, o mais corriqueiro em vários materiais de lógica e programação, e também identificar naqueles tipos a classificação de simples e estruturados. Por quê? Porque é o principalmente utilizado pelo CESP. Então é interessante nós conhecermos essas duas classificações. Fiz aqui um quadro síntese das classificações e dos tipos. A classificação 1 nós temos primitivos e derivados, sendo que primitivos inteiro, real, lógico, caractere, e derivados enumerados, subconjuntos, vetores, arrays, registros, arquivos, conjuntos ou sets, referências ou ponteiros e string. No caso, por que é derivado? Porque esses itens, esses tipos, podem ser utilizados pelo programador para criar novos tipos a partir dos tipos primitivos. Então eu posso ter um array de inteiros, posso ter um registro que tem algumas variáveis, um do tipo inteiro, um do tipo real, um do tipo lógico, um do tipo caractere, por aí em diante. Na classificação 2, nós temos simples ou escalares e estruturados em compostos, sendo que o numerado e subconjuntos eles ficam no mesmo grupo dos tipos primitivos quando da classificação 2, né, que é simples e escalares. E o restante fica, que são derivados, eles ficam na parte de estrutura ou compostos, estruturados ou compostos. Vamos ver cada um desses tipos para que a gente tenha uma ideia do que pode ser feito com eles. Começando pelos tipos primitivos, nós temos uma coluna dos tipos e exemplo de conteúdo. O inteiro, menos 19, menos 6, menos 2, 0, 3, 7, 256. O real, menos 90.42, menos 32.87, 0, 2, 4.89. O lógico, somente dois valores, verdadeiro ou falso. Caractere, você pode ter letras, sinais, etc. Números também. Os valores possíveis para o tipo inteiro são números inteiros, negativos, zero ou positivos. Para os valores do tipo real, são números racionais. Normalmente eles são representados por uma parte inteira e a outra fracionária, como nós vimos no exemplo do slide anterior. O tipo lógico ele consiste de dois valores, verdadeiro ou falso. O tipo caractere consiste de dígitos decimais, de 0 a 9, letras de A a Z, e sinais especiais, como espaço em brancos, sinais de pontuação, etc. Fiz também aqui uma tabelinha síntese de operações permitidas para os tipos inteiro e real. Temos potência, raiz quadrada, soma, subtração, multiplicação, divisão inteira, resto da divisão e divisão. Sendo que a divisão inteira e resto da divisão você utiliza no inteiro. E a divisão normal você utiliza no real. Para que a gente possa entender um pouquinho da divisão inteira, eu peguei e coloquei um slide específico para a divisão inteira e para o resto da divisão. O div ele retorna o quociente inteiro da divisão entre dois números inteiros. Por exemplo, 19 div 3 é igual a 6, ou seja, seria como se for 19 div por 3 é igual a 6, e sobra um resto 1, que é justamente o valor do mod. O mod retorna um resto da divisão entre dois números inteiros, 19 mod 3 igual a 1. E aqui graficamente nós vemos quem é o div, qual é o valor do div, qual é o valor do mod. Perfeito? Nesse quadro de síntese nós vemos a questão de operadores de comparação entre inteiros, reais e caracteres. Sendo que, tanto no inteiro como no real,
são iguais, né? Igual a, diferente de, menor que ou igual a, maior que ou igual a. E para caracteres seria somente a questão do igual a ou diferente de. Um ponto bem interessante seria a precedência de operadores aritméticos. Qual seria a ordem que nós utilizamos para poder fazer aquelas lógicas de operações? Então, no caso, seria parêntese, primeiramente, depois potência raiz, seguido de multiplicação, divisão inteira, resto da divisão e finalmente a soma e subtração. Para operações, aqui nesse quadro de síntese nós temos operações permitidas para os tipos lógicos, que é o e, ou não. Sendo que o i e o ou eles são do tipo binário e o não é o tipo unário. Para que a gente possa visualizar aqueles operadores lógicos, aqui nós temos aqui a tabela verdade entre o valor de A e B, possíveis de A e B, e como é que é aplicado os operadores lógicos com esses valores. Por exemplo, na primeira linha nós temos que A é verdadeiro e B também é verdadeiro. E quando nós aplicamos A e I, ele vai retornar verdadeiro. A ou B também é verdadeiro e não há falso. Por que isso? Porque o operador i, ele pressupõe que ambos têm que ter verdadeiro para retornar verdadeiro. O ou, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro para retornar verdadeiro. E o não, ele já faz o inverso. Então nós podemos ver que na segunda linha, A é verdadeiro e B é falso. Quando aplicamos o i, já retorna falso, e no ou já retorna verdadeiro. Por quê? Pelo menos um é verdadeiro, que é o A. E o não, ele acaba fazendo o inverso do A, que é não A, ele faz o inverso do A. Perfeito? Também nós temos a questão de precedência com operadores lógicos, que no caso seria o parêntese em primeiro lugar, não em segundo e ou em terceiro. Mais um exemplozinho de algoritmo. No caso aqui, vamos ver a questão da média final. Vamos declarar nossas variáveis, que seria nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, do tipo inteiro, e média do tipo real. Nós vamos ler as 4 notas. A variável média vai receber a soma das notas dividido por 4. E depois vamos escrever a média das notas é igual a média. Já aqui, no exemplo 4, nós temos o algoritmo de área de circunferência. Nós temos uma constante, já no nosso primeiro exemplo com constante. O π ele vai receber 3,14. As variáveis raio e área são do tipo real. Vamos ler um raio. A variável área vai receber o π vezes raiz quadrada de raio. E depois nós vamos reescrever a área da circunferência e aí o valor da área. Galera, chegamos agora no nosso primeiro marco, que é o marco de questões, para a gente poder fazer um pente fino do que nós acabamos de ver. Primeira questão. Algoritmo é um conjunto infinito de passos formalmente definidos para a resolução de um problema ou tarefa. Segunda questão. O problema solucionado por um algoritmo deve ser claro e bem definido. Então, nós temos que colocar verdadeiro ou falso nessas questões. A primeira questão, ela está errada, por quê? Porque não é um conjunto infinito de passos, é um conjunto finito de passos. A solução, ela tem que ter um passo a passo bem definido para você chegar a algum objetivo. Por isso que o problema solucionado por um algoritmo deve ser claro e bem definido.
porque você precisa saber quais são os passos que você precisa seguir para chegar a um objetivo, ou seja, de uma determinada entrada você fazer uma sequência lógica para chegar a uma determinada saída. Perfeito? Quais são os critérios para algoritmos? Vamos tentar lembrar aqueles 5 critérios: entrada, saída, clareza, efetividade e finito. 0 ou mais valor de entrada, pelo menos um valor é produzido, toda instrução deve ser clara e não ambígua, toda instrução deve ser executável, o algoritmo deve ter um conjunto finito de passos. Pegando aqui nosso esqueminha: entrada, saída, clareza, efetividade e finito. Em um algoritmo, podemos usar mais de um verbo por frase. Questão 2. Qual é a forma geral de um algoritmo? Bom, pessoal, a primeira questão está errada por quê? Porque nós devemos usar apenas um verbo por frase. Ou seja, cada instrução tem que ter o seu comando, que é o verbo. Qual a forma geral de um algoritmo? Nós temos o algoritmo seguido do seu nome, com um cabeçalho onde nós vamos definir, se possível, uma constante, constantes, variáveis e a delimitação do corpo do algoritmo, onde vai ter a sequência lógica, que é a lista de comandos ou instruções. Para declarar variáveis, fazemos da seguinte forma: identificador 1, identificador 2, assim por diante, igual a tipo, e para constantes usamos identificador 1, tipo, aliás, valor. Nome de variáveis e constantes podem começar com letras ou sublinhado. Pessoal, a primeira questão ela é uma pegadinha, porque para declaração de variáveis, nós utilizamos 2 pontos. Então, o identificador 1, identificador 2, 2 pontos e o tipo desses identificadores. Para declaração de constantes, nós utilizamos o igual para fazer a atribuição do valor, para fechar o valor para aquela constante. Já na segunda questão, ela está certa. O nome de variáveis e constantes podem começar com letras ou sublinhado, naquela questão de regras de formação de nomes de variáveis e constantes. Sendo que os próximos caracteres eles podem ser letras, números e sublinhados. Vamos tentar fechar o quadro síntese dos itens importantes para algum algoritmo. 2 pontos, igualdade, atribuição, ponto e vírgula. O 2 pontos ele declara o tipo de uma variável no momento de sua criação. A igualdade atribui um valor a uma constante no momento de sua criação. A atribuição ela atribui a uma variável um valor ou resultado de alguma operação que retorna um valor. Isso é feito dentro do corpo do algoritmo. E o ponto e vírgula ele indica a finalização de uma linha de instrução ou de comando. Aqui é a questão das classificações. A primeira classificação seria primitivos e derivados, e a segunda classificação seria simples ou estruturados. Então, os primitivos são inteiro, real, lógico, caractere. Derivados, enumerados, subconjuntos, vetores ou arrays, registros, arquivos, conjuntos ou sets, referências ou ponteiros, string. E na classificação 2 nós temos que simples ou escalares, aqueles mesmos tipos primitivos que nós da classificação 1, porém acrescentados enumerados e subconjuntos. E o restante dos derivados cai na classificação de estruturados ou compostos. 15 div 2 igual a 7 e 15 mod 2 igual a 1. Tá certo, né, pessoal? Então, 15 dividido por 2 é igual a 7, que sobra 1. Então, o quociente inteiro é o div, é o valor do div, e o resto da divisão é o mod. Aqui nós temos a precedente de operadores aritméticos. A primeira precedência
é o parêntese, a segunda, potência ou raiz, a terceira, multiplicação, divisão, divisão inteira, resto da divisão inteira. E, por último, soma e subtração. Para que a gente possa finalizar para que a gente possa ver essa tabela verdade, nós temos que lembrar que no i, ambas têm que ser verdadeiras para dar um valor verdadeiro. No ou, pelo menos uma delas tem que ser verdadeira para dar verdadeiro. E o não, praticamente, você faz somente o seu inverso. Então, para a gente ver o resultado, A e B, no caso, se A e B forem verdadeiro, é verdadeiro. A ou B é verdadeiro e não A seria falso. E assim por diante. Nós temos também a ordem de precedência de operadores lógicos, que no caso seria parêntese, não, e ou. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa pequena aula de demonstração e me digam o que vocês acharam da aula, do conteúdo. Tentarei fazer mais uma aula de demonstração, porém com algumas questões de concurso sobre lógica e programação, para te ver como é que as bancas cobram esse assunto. Então, espero que vocês possam analisar essa aula, analisar a postura do professor, a didática, dicção, voz e tudo mais. E também acompanhem para a gente ver a próxima aula de demonstração com algumas questões de concursos, para que a gente possa debater e vocês podem também avaliar. Beleza? Então, um abração para vocês.